Já imaginou ganhar bitcoins de graça pela internet? Foi assim, juntando bitcoins que eram distribuídos de graça em sites, que eu juntei meus 9 primeiros bitcoins. Sendo que desses 9, 3 vieram de um único site que continua pagando bitcoins até hoje para quem o acessa. É sobre esse site e como ele funciona que nós falaremos nesse vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que hoje, segunda-feira, nós abrimos as inscrições para a 4ª turma do Viver de Renda Cripto, um curso tocado pelo Felipe Santana, da Paradigma Education, com a minha participação. Em 8 semanas, o Viver de Renda Cripto vai te tirar do zero em termos de criptomoedas para te levar até um nível avançado. Sendo que, para quem não conhece o Felipe, nós fizemos um evento gratuito chamado Ascensão das Criptomoedas, com 4 aulas que estão gravadas aqui no canal. Então assista, você vai ver que o Felipe é um baita professor de um assunto que ele é muito relevante, vai ser cada vez mais relevante com a passagem do tempo, já que essa classe de ativos tem potencial para multiplicar muito o patrimônio das pessoas ou destruí-lo, dependendo da maneira que você venha se expor. E para que você se exponha da maneira correta, o mais interessante é correr atrás de conhecimento. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar Bitcoin de graça na internet, mas como não existe almoço grátis, as recompensas são muito pequenas, como você verá adiante. Se quer aprender a investir melhor nisso, eu indico o Viver de Renda Cripto. Lembrando ainda, para quem acompanha o canal e participa das enquetes que a gente faz dentro da Tuto, a startup de gamificação parceira do Você Mais Rico, lá ao responder as perguntas de vídeos, você vai acumulando pontos que podem ser trocados por relatórios da Speech, de renda fixa, fundos imobiliários, ações, e também por desconto na inscrição de cursos. Sendo que o último curso que vai ter desconto para isso é o Viver de Renda Cripto. Para a próxima turma do Viver de Renda, por exemplo, já não há mais esse desconto. Então você pode trocar os seus pontos por 500 ou até R$1.000 de desconto dentro do Viver de Renda Cripto. Para isso, basta ter respondido as perguntas anteriores, ter esse saldo lá dentro e realizar sua inscrição por dentro da plataforma da Tuto. E para quem já realizou a inscrição, nós nos vemos no sábado, na nossa primeira aula, que sou eu que ministro. Agora, partindo para o vídeo em si. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe dessa história, mas para quem caiu aqui há menos tempo, talvez vocês não saibam como eu descobri o Bitcoin. Descobri que eu digo, né, o Bitcoin já existia, mas eu bati o olho naquilo e falei, caramba, isso é interessante. Então, eu já tinha começado a ler sobre economia, com base na escola austríaca de economia, que gosta muito do ouro, porque não gosta das moedas fiduciárias, que simplesmente tem um lastro numa confiança subjetiva que nós temos nos governantes do Estado de que eles manterão o poder da moeda. E quando eu bati o olho nesse ativo, que era um ativo digital, que tinha feito um negócio muito interessante, né? Ele tinha tornado algo digital irreplicável, porque se eu tenho um e-mail e envio para 10 pessoas e as 10 reenviam esse e-mail para mais 10, daqui a pouco você tem centenas, milhares, ou dezenas ou centenas de milhares, milhões de pessoas até, com o mesmo e-mail exatamente igual. Então, conseguir algo no mundo digital que não seja replicável, seja escasso, é um feito tecnológico. Foi o que o Bitcoin fez lá atrás. Eu achei aquilo muito interessante. Mas era o ano de 2014, você praticamente não tinha corretoras de cripto aqui no Brasil. E das internacionais, algumas tinham quebrado, era um mercado que estava meio em baixa. Então, eu fui procurar maneiras de ganhar Bitcoins de graça na internet. E eu achei essas maneiras. E aí você fala, poxa, Bruno, mas não existe almoço grátis, né? E realmente não existe. O que era esse ganhar Bitcoin de graça? Eles iam te dar uma pequena recompensa em satoshis. Para quem não sabe, o satoshi é como se fosse, entre aspas aqui, né, o centavo do Bitcoin. A diferença é que ao invés de ser 1 na segunda casa decimal, que é o centavo, o satoshi é 1 na 8ª casa decimal. Um satoshi é 0,000000001 Bitcoin. E isso hoje vale menos de 1 centavo. Naquela época, esses sites que davam bitcoins de graça davam uma recompensa que, convertida para reais no câmbio da época, também valia menos de 1 centavo. Só que com o Bitcoin se multiplicando milhares de vezes de valor, essas pequenas recompensas que eu ganhava de graça em 2014, 2015, 2016, acabaram se multiplicando muito de valor, me dando uma quantia bem interessante, que foi toda vendida durante o ciclo de subida do Bitcoin até dezembro de 2017. Eu lembro que na época eu vendi Bitcoin por R$2.000, achando que era um ótimo negócio, depois por 7, 15, 28. O último Bitcoin dos 9 que eu juntei assim, eu vendi por 58 mil, totalizando R$180 mil de ganho em uma época onde nem existia imposto de renda sobre criptomoeda. Eu lembro que os políticos estavam discutindo se aquilo era meio que milha aérea, alguma coisa assim, os deputados não sabiam direito o que era o Bitcoin e as criptomoedas. Isso acabou me dando uma bela ajuda até a trajetória rumo ao primeiro milhão de patrimônio investido. E por que os sites davam essas recompensas? Como eu disse, eram recompensas que não davam
custavam 1 centavo de real, que na época eram 800 satoshis, eu cheguei a ganhar mais de 1.500 satoshis por clicar em um único site. E por que isso acontecia? Porque esses sites eram recheados de anúncios. E aí quando você entrava no site, você via um anúncio, o site ganhava, por exemplo, 10 centavos em dólar pelo anúncio, sendo que você entrou no site para ganhar uma recompensa de menos de 1 centavo em real em bitcoins. Então eles tinham uma conta altamente positiva, recebiam o usuário, conseguiu rentabilizar com o anúncio e distribuíam parte disso de volta num cashback em bitcoins. Na época, eu encontrei 9 sites que faziam isso. E, na verdade, existiam vários outros, mas aqueles 9 eram sites confiáveis que estavam me pagando há um tempo. Inclusive, por conta desses sites que eu acabei vindo parar aqui no YouTube. Porque eu escrevi um artigo no meu blog, o Você Mais Rico, eu não tinha canal do YouTube na época, listando esses 9 sites e como eles funcionavam. E esse artigo, ele começou a ter muita relevância à medida que o Bitcoin foi se multiplicando de preço. Saiu de 100 reais para 200, 300 e aí foi. E em dado momento, lá pelo ano de 2015, 2016, esse único artigo era responsável por 90% dos acessos que eu tinha no meu site. Era esse artigo e mais um de como transformar Bitcoin em dinheiro, que naquela época era um negócio mais difícil, né? Você tinha menos corretoras aqui no Brasil. E como eles davam muito acesso, eles eram muito copiados por outros sites menores, o que não costumava ser um problema, porque quando você buscava no Google, eu sempre estava mais bem ranqueado do que esses outros sites, então ninguém ia nos outros sites. Até que alguém fez um plágio desse artigo, copiando ipsiliteris em um outro site, mas filmou o site e colocou o vídeo no YouTube. E esse vídeo no YouTube teve muito mais visualizações do que o meu artigo tinha. E nesse momento eu olhei aquilo, era o meu artigo ipsiliteris, inclusive eu escrevia fazendo algumas perguntas retóricas do tipo, Bruno, e se tal coisa acontecer? E essa pessoa que fez o vídeo tinha lá a mesma pergunta. Não teve nem a pachorra de mudar o nome e colocar o dele, por exemplo. Sendo que quando eu fui consultar as normas do YouTube, aquilo não era nem caracterizado como plágio, porque afinal de contas, era um novo conteúdo. Ele poderia ter ido no meu site, ter filmado o meu artigo, ter falado que aprendeu aquilo comigo, por exemplo, mas seria a voz dele, a maneira como ele filmou, a maneira que ele estava usando para explicar. Então era de fato um conteúdo novo, que tinha muito mais views do que o meu conteúdo antigo, que tinha dado um trabalhão para ser feito. Então quando aquilo aconteceu, eu pensei, eu tenho que ir pro YouTube. E falei com a minha esposa na época, que também tinha um blog falando sobre vida saudável. E convenci ela a ir pro YouTube também. O Bitcoin acabou levando a minha esposa, a Malu, e eu depois que ela teve sucesso no YouTube, a gravarmos conteúdo por aqui. Então posso falar que, além do ganho financeiro, o Bitcoin acabou mudando a minha vida, porque se não fosse ele, eu não estaria produzindo conteúdo aqui hoje para você. Feito esse preâmbulo, você deve pensar, nossa, Bruno, esses 9 sites continuam pagando os Bitcoins hoje? Não. Ao longo da subida do preço do Bitcoin, alguns sites foram deixando de existir. Talvez o dono do site tenha visto, depois de uma grande subida nos preços, que era mais interessante segurar o Bitcoin que ele tinha prometido para os usuários, então o site acabou virando um golpe, né? Porque tudo bem que o cara não fez um grande trabalho intelectual, ele ia lá e clicava todo dia e preenchia um reCAPTCHA para mostrar que não era um robô, o que é algo interessante, né? Nesses tempos de inteligência artificial, como que você prova que não é um robô? Não é escrevendo uma poesia ou fazendo uma dissertação sobre Shakespeare e se a alma existe ou não. Isso o ChatGPT pode fazer. É preenchendo um reCAPTCHA, que a IA ainda tem dificuldade de preencher. Mas vários sites no final acabaram segurando parte do saldo. Daqueles sites todos que eu usava lá atrás, somente um, quando eu fui testar, continua funcionando até hoje. Eu inclusive mostrei esse site no Instagram há 2 semanas, fiz uma retirada dos recursos que eu tinha lá dentro, que totalizavam em uma conversão para reais, se eu não me engano, cerca de 14 mil reais. E lá no Instagram eu mostrei aquele valor sendo transferido para uma cold wallet que eu tenho. E como muita gente gostou, foi o recorde de cliques que eu tive em um link no meu Instagram, resolvi gravar aqui também para o YouTube, até para encerrar essa semana de conteúdo sobre criptomoedas. Mas de cara, eu já digo para você o seguinte, você não vai ganhar grandes quantias acessando esse site. Na verdade, pensando em termos de quanto vale o seu tempo, muito provavelmente não vale a pena você fazer o que eu vou te mostrar aqui agora, por mais simples que seja. Por quê? Porque a recompensa é muito pequena. Então, para isso, eu já vou entrar aqui no site e mostrar para vocês o link, que inclusive estará aqui na descrição, para quem quiser fazer o mesmo. Eu tô aqui no site freebitcoin.com. Então, esse site eu já utilizo há 9 anos. E se eu venho aqui, por exemplo, nas informações da conta, ele mostra que daquele artigo que eu escrevi lá atrás, eu tive 36.010 cadastros. Parte disso aqui veio quando eu falei desse site lá no Instagram. E aqui ele mostra o quanto eu tive de ganho total de bitcoins. Então veja que apenas esse site me deu 3,13 bitcoins. Com o Bitcoin valendo mais ou menos 140 mil reais hoje, veja que esse site, se eu tenha colocado R$1 de custo aqui, acabou me dando um pouco mais de 440 mil reais, pensando apenas nesses 3 bitcoins que eu ganhei. Mas veja que já há um saldo aqui de 458.163 satoshis, sendo que há mais ou menos 2 semanas eu zerei o saldo que eu tinha
tinha aqui dentro. Porque o que acontece é que essas pessoas que se cadastraram pelo meu artigo, e a mesma coisa vai acontecer com você se entrar aqui pelo YouTube, quando clicam para ganhar o Bitcoin de graça, ganham um prêmio e 50% do que essas pessoas ganham, o site me dá de comissão por ter levado um novo usuário para o site. Então, se eu vier aqui nessa parte de Free BTC, o que eu tenho que fazer é simplesmente clicar aqui nesse Roll. Fazendo isso, ele coloca um número de sorteio, no caso saiu 01455, que como está nesse intervalo entre 0 e 9.885, me dá o prêmio de 7 satoshis. O quanto são 7 satoshis com Bitcoin valendo mais ou menos 140 mil? Isso aqui dá 1 centavo de real. Então, ao fazer isso, eu acabei de ganhar 1 centavo. Também ganhei mais 2 bilhetes de loteria, mais 2 reward points, coisas que no final não fazem tanta diferença. E a cada 1 hora eu posso fazer a mesma coisa. Então, se você clica aqui a cada 1 hora, ou seja, faz isso em 24 períodos de um dia, sem perder nenhum momento de clicar, deixa realmente no relógio, você pode até habilitar um som para isso, você vai ter juntado 24 centavos. Então, por isso que eu digo que isso aqui é muito mais para você entender que existe do que de fato para ficar clicando, porque em um dia inteiro de trabalho, entre aspas, pelo menos de preocupação em estar na frente do computador, você ganha uma moeda de 25 centavos apenas. Para isso realmente se traduzir em dinheiro, o Bitcoin tem que continuar avançando como ele avançou lá atrás. E por isso que as recompensas que eu ganhava na época de 1.500 satoshis, 1.000 satoshis, 800 satoshis, acabaram virando muita coisa. Podia ser que eu não tivesse virado nada, podia ser que 3 Bitcoins hoje não valessem nada. Felizmente não foi o que aconteceu e eu acho inclusive que ele vai continuar subindo de preço ao longo do tempo. E esse site aqui, se você for olhar, ele até tem uns anúncios, ganha dinheiro com isso, mas ele mudou a maneira como ele funcionava ao longo do tempo. Veja que ele tem aqui depósito e tem retirada. Se eu clico em retirada, ele mostra que toda semana eu posso habilitar um autosaque desde que eu tenha pelo menos 30 mil satoshis. Aqui tem o endereço de uma carteira antiga minha, para a qual o dinheiro seria mandado. Ele tem uma taxa de transação para isso de 667 satoshis e todo domingo acontece o saque. Quando eu fui fazer lá no Instagram, eu usei a opção instantâneo, preenchi o endereço de carteira novo, a taxa é mais alta, mas usei essa opção porque em 15 minutos ela estava na minha conta. Poderia fazer inclusive de novo agora, né, retirando todo esse saldo. Mas isso aqui eu não vou fazer nesse vídeo, fica como um conteúdo para um próximo se vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem, deixe os comentários aqui, né, querendo ver como é que acontece uma transação de Bitcoin. Tendo muita demanda, eu posso fazer esse vídeo. E além dessa aba de saque, tem uma aba de depósito. E por que depósito? Porque esse site aqui, ele criou uma parte de apostas. Se eu venho aqui em Betting. Então aqui no Brasil, todo mundo sabe que, embora o jogo seja proibido no nosso país, as apostas têm crescido muito. E esse site acabou mudando o modelo de negócios para isso. Veja que tem aposta da Premier League, Liga Alemã de Futebol. Se você baixa aqui, novamente Premier League, La Liga lá da Espanha. Ele virou um site de aposta esportiva no final das contas e deve ganhar muito dinheiro com isso. Por isso que tem a aba de depósito. Poxa, Bruno, então é assim que eu vou ganhar dinheiro com aposta esportiva? Não. A única maneira de ganhar dinheiro com aposta esportiva no longo prazo, no curto prazo você até pode ganhar, depende muito de sorte, mas no longo prazo é sendo dono do site de apostas. Foi isso que eles acabaram percebendo aqui. Criaram um site voltado para isso. Então, quando que eu vou apostar o meu dinheiro aqui? Nunca. A única coisa que eu fiz aqui foi, ao longo do tempo, clicar nesse botãozinho para ganhar lá atrás a minha recompensa e ter mostrado que esse site existia para outras pessoas que, quando fizeram o mesmo, me davam uma pequena recompensa. Se você fizer isso, eu vou ganhar 0,005 centavos. Então, depois que você faz 2 vezes, eu acabo recebendo 1 centavo. Ou seja, vale a pena? Novamente, não vale a pena. Vale muito a pena para o site, porque ele está pagando 1 centavo para receber um acesso de alguém que, possivelmente, acreditando que consegue ganhar dinheiro porque conhece melhor o mercado esportivo, vai acabar apostando por aqui. Ou vendo esses anúncios que aparecem na parte de baixo do site. Mas eu não acho que isso seja interessante para ser feito. No máximo que você deve fazer é acessar isso aqui uma vez a cada hora e clicar nesse botão. Contudo, vai demorar muito, mas muito tempo para você conseguir juntar um Bitcoin dessa maneira. Fazendo apenas uma conta anedótica, se você acessasse esse site, supondo que ele não mude essa recompensa, sendo que se o preço do Bitcoin subir, essa recompensa acaba caindo, vai para 6 satoshis, 5, 4, 3, até eventualmente ser 1 satoshi com um preço realmente muito alto. Mas supondo a recompensa em 7 satoshis e que você sempre aproveite esse intervalo de 1 hora na risca, a ponto de conseguir 24 cliques nesse site em um único dia. Ganhando 7 satoshis a cada clique de 1 hora e fazendo 24 cliques por dia, você demoraria um total de 595.238 dias para juntar
um Bitcoin. Como um ano tem 365 dias, então você demoraria 1.630 anos para juntar um Bitcoin por aqui. Eu sou investidor de longo prazo, acredito que vários de vocês que me acompanham aqui também, mas isso é tempo demais. Então, caso você faça essa mesma conta e entenda que isso não compensa e que você precisa ter um Bitcoin antes de 1.600 anos, até porque você acha que ele está no intervalo interessante para subir, é melhor comprar Bitcoins mesmo. Isso aqui fica apenas a título de conhecimento. E para comprar Bitcoins, eu vou até mostrar o processo prático, eu uso a Bitpreço, empresa oriunda da fusão entre Bitpreço, que não tinha esse Y ali na grafia, e o Biscoint, parceiro aqui do canal de longa data, inclusive o Grupo Primo, ele tem uma participação no Biscoint, então as duas se fundiram, hoje são uma das maiores corretoras de cripto do Brasil. Em termos de volume de negociação, são a maior. E se eu quiser comprar Bitcoin aqui, veja que eu tenho um saldo residual de 29.940, eu posso comprar dando uma ordem a mercado, e aí no caso eu vou comprar daquele que quer vender pelo preço mais baixo, e veja que ela acessa inclusive o book de outras corretoras, né? Então quem negocia na Foxbit, por exemplo, só tem o book da Foxbit, quem quer comprar e vender lá. Aqui eu consigo acessar Foxbit, Binance, se eu desço mais aqui, vejo Mercado Bitcoin, Nova Dax, tem outras corretoras aqui com símbolo aparecendo. Então eu acesso o book no final de todas. Ou posso preencher aqui uma ordem limitada, posso escolher o percentual que eu quero gastar disso aqui, por exemplo, 100%. Vejo o preço aqui, quem quer comprar pelo melhor preço agora está oferecendo 142.996 e posso deixar uma ordem agendada, pensando que o preço pode cair a 140 mil reais. Então deixo aqui a ordem agendada, como limitada, coloco comprar Bitcoin, ela fica aqui à espera de ser executada, mas não há por que ninguém querer me vender por 140 mil, quem quer vender agora pelo preço mais baixo quer vender por 143, e tem muita gente querendo comprar por quase 143, então é preciso que todo esse pessoal compre para chegar a minha vez. E só vai chegar a minha vez se o preço cair, porque senão continuamente vão aparecer outras pessoas querendo comprar por 142 e uns quebrados. Eu vou inclusive cancelar essa ordem e vou fazer apenas uma pequena compra mercado, colocar aqui R$10, que é um valor pequeno, mas que é aceito pela Bitpreço. Então vejam que você pode comprar inclusive Bitcoin com valores pequenos. E vou comprar aqui a mercado desse camarada que quer vender. E pronto. Ordem completamente executada, afinal era muito pequena a quantia, isso já veio aqui para o meu saldo disponível. Poxa, mas essa compra é muito pequena. Faça a mesma conta que eu fiz dos 7 satoshis para ver o quanto demoraria para você juntar R$10 naquele site. Então, em termos de investimento do seu tempo, é melhor que você compre o Bitcoin do que junte de graça pela internet. Eu acho que essa oportunidade, ela ficou lá para trás, eu felizmente aproveitei, mas para vários de vocês é mais alguma coisa a conhecer do que de fato para se fazer. No entanto, como cada um decide aquilo que quer fazer com o seu tempo, eu já avisei várias vezes que não acho que é o melhor emprego do seu tempo, mas se quiser, há um link aqui na descrição para que você possa conhecer esse site. E aqui fica um último ponto interessante, tá, gente? Porque essa oportunidade, como eu disse, eu aproveitei lá atrás e agora tá muito diferente. Mas existem oportunidades de se ganhar dinheiro de graça em cripto através do uso de sites de plataformas de recursos, através dos airdrops, que é um assunto que o Felipe Santana da Paradigma fala bastante, inclusive ele está presente dentro do Viver de Renda Cripto. Inclusive tivemos alunos da turma 3 do VR Cripto que fizeram um dinheiro maior do que o custo de inscrição no curso através do airdrop da plataforma Arbitrum. O que é um airdrop? As pessoas usam a plataforma, a carteira delas fica logada lá, e quando a plataforma lança tokens, ela pode dar de recompensa para o usuário, sendo que esses tokens são vendáveis no mercado, eles têm um valor de mercado. E se vendidos, são convertidos, por exemplo, em outras moedas, inclusive stablecoins de dólar, Ether, Bitcoin, aquela moeda que a pessoa preferir. Então essa é a oportunidade do presente, por analogia, que eu aproveitei lá atrás com esses sites. Mas para conhecer mais desse assunto, eu indico que você faça o Viver de Renda Cripto. Para conhecer não só esse assunto, porque são 8 módulos lá dentro. E para quem quiser, eu lembro novamente, o curso está aberto, sendo que o pessoal da Tuto pode ter o desconto entre 500 e R$1.000 se tiver acumulado a pontuação para isso. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.